E para ministrar a palavra do dia, quero convidar o nosso pastor José Psico Júnior. A igreja gloriosa diz aleluia. A igreja gloriosa diz aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados da igreja, o nosso tema esta manhã, que tem sido o tema da nossa meditação ao longo da semana, o justo. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Tiago, capítulo número 5. A epístola de Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, mas nosso foco está no versículo 16. Tiago, capítulo de número 5. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, nesta manhã. Pois, Senhor, em nossos corações e em nossos corpos se alegraram quando dissemos que vamos à casa do Senhor. E esta que é casa de oração, a qual o Senhor nos chama em comunhão e em comunidade para buscar a Tua face, Senhor, em cantos, em júbilos e abrindo os nossos altares para interagirmos contigo. Senhor, nesta manhã que seja feita aquela que é a Sua vontade. Senhor, nós proclamamos e dizemos que venha o Teu reino, o Teu domínio, a Tua vontade, seja aqui feita, Senhor, aqui na terra, tanto nos céus. Seja manifesto, Senhor, ó Pai, o Teu poder. Senhor, à medida que a Sua palavra ela é liberada, ela é explanada, traga cura, traga renovo, Senhor, traga libertação, traga, Senhor, um novo entendimento, ó Pai, para que o Teu povo possa assim caminhar. Pois a Tua palavra, quando sai, ela não pode voltar vazia, pois para Ti isso é impossível. Porque a Tua palavra é vetor de vida. Então, Senhor, ó Pai, sopra a vida sobre a Sua igreja nesta manhã. Faça, Senhor, ó Pai, algo novo sobre cada um que está aqui presente. E, Senhor, que desta boca não saia nada quanto proveio do homem, mas saia somente aquilo que o Senhor quer que saia para o seu povo. Nós, ó Pai, te agradecemos no bendito nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, pode tomar os seus lugares. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Amados, quando nós olhamos para o versículo 16, especificamente a segunda parte do versículo 16, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em outras versões diz: muito pode sua eficácia a súplica do justo. Esta é a Nova Almeida atualizada. Outra versão diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. NVI. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Esta é uma versão. E também tem outra versão que diz que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aleluia. Então, amados, quando olhamos para a tradução desta segunda parte do versículo 16, vem à mente uma palavra, que é a palavra eficiência. Diga eficiência. Quando pensamos na palavra eficiência, logo pensamos em algo que é eficaz, mas aqui parece que estamos a dar voltas. Mas o que significa eficiência? Pergunta ao seu irmão ao lado, o que significa eficiência?
Eficiência literalmente significa a qualidade de ser eficiente. Frequentemente isto expressa uma medida. Quando se fala de eficiência ou de algo eficiente, refere-se à capacidade de produzir um resultado desejado. Quando se fala de eficiente, estamos aqui a falar literalmente de poder e capacidade para executar algo com mínimo esforço e com exatidão. Aleluia! Então, quando nós olhamos aqui, amados, nós vemos que este é o significado por detrás deste versículo 16b. E quando nós olhamos, irmãos, para aqui quem escreveu esta epístola, que é o apóstolo Tiago. Não confundir com o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, que eram aqueles que faziam parte do círculo íntimo do Senhor Jesus. Este Tiago, que por alguns era escrito como Tiago Menor, que também veio a ser apóstolo, é Tiago, filho de José de Jesus. Este que durante toda a vida e ministério daquele que é seu irmão mais velho, Jesus Cristo, pela carne, ele nunca foi crente naquilo que o irmão fazia. Nós bem vemos, irmãos, várias passagens no Novo Testamento que demonstram que certa vez, quando o Senhor Jesus estava a ensinar numa casa, a qual haviam aberto o teto e ali colocaram o homem que estava na maca, ele o curou e ele saiu dali. Tem o relato que logo após isso veio a mãe e os seus irmãos e disseram que tu estás fora de si. E naquele exato momento, quando os discípulos indagavam e diziam: Jesus, eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele mesmo disse: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que ao longo de várias passagens do Novo Testamento, nós temos visto que havia esta situação que aqueles que vinham da família de Jesus e aqueles que também eram habitantes da cidade de Nazaré não criam que este era verdadeiramente o Filho de Deus. Isto, amados irmãos, não deve ser uma surpresa ou uma coisa que entra em choque com aquilo que é a nossa crença. Porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo bem disse que um profeta não tem honra senão na sua própria casa. O que é que isto significa? Que é difícil compreender para alguém que cresceu contigo, que você viu a andar consigo, a comer consigo, até se calhar em algum momento a cometer erros que você viu ele a crescer, para que você acredite que aquele verdadeiramente é um chamado de Deus. Mas isto, amados, quando acontece, não é motivo de desânimo, ou para que você entre em conflito, ou em choque, ou que comece até a negar aquilo que é o chamamento de Deus sobre a sua vida, ou se calhar dentro de qualquer área que o irmão esteja a empreender. É normal que aqueles que cresceram contigo não se habituem ou não se acostumem com aquele que é o seu crescimento. Mas à medida que isto vai acontecendo, amados irmãos, e é isto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, que se Ele mesmo passou por situações de rejeição por aqueles que são mais próximos a Ele, mas Ele nunca perdeu o foco daquilo que era a missão a qual Deus colocou no coração dele. Aleluia! E isto, irmãos, também vem para nós, que mediante tudo aquilo que é adverso, ou contrário àquilo que Deus havia colocado para que nós cumpríssemos aqui na terra, não desanime, não recua, avança e finaliza aquilo que Deus te mandou fazer. Aleluia! Nós vemos, irmãos, que Tiago foi incrédulo até a morte de Jesus. Porque quando nós nos recordamos o relato que temos na epístola, na carta de João, que somente Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João é que acompanharam o Senhor até a cruz e testificaram aquela que foi a sua morte. Mas ninguém estava lá. Todos os apóstolos fugiram, nem sequer tinha relato ali de haverem outros familiares da parte dele. Mas nós vemos, amados irmãos, que mesmo tendo ele rejeitado o seu irmão durante todo este tempo, ele veio a ser também igualmente um apóstolo, porque ele testificou da ressurreição física do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele logo no início da carta refere-se a ele mesmo como sendo servo do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que ele sim é considerado apóstolo, não parte dos 12, mas ele foi também agregado ao agrupamento dos apóstolos, à semelhança de Paulo, e este também veio a ser o líder da igreja em Jerusalém, como nós vimos no livro de Atos. Nós vemos, irmãos, que após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois dele ter visitado Maria, visitou os apóstolos, nós temos o relato em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que o Senhor apareceu visivelmente,
fisicamente ao seu irmão Tiago, e a partir desse momento ele passou a crer. Aleluia! Ele era um judeu convicto, tinha conhecimento da palavra, mas eis que naquele momento todas as suas convicções caíram por terra e ele reconheceu o tremendo benefício que ele teve de poder nascer do mesmo ventre que o seu Senhor e Salvador havia dele nascido. E eis que, irmãos, por conta do chamamento que ele recebeu, não da parte do seu mano, não da parte do seu irmão, não da parte de alguém que partilhava o mesmo ADN que ele, mas da parte do Senhor, seu Deus, ele então recebe o chamamento apostólico e ele começa a liderar a igreja. E eis que, debaixo da orientação do Senhor, ele escreve esta carta, que aqui está descrita para as 12 tribos de Israel. Mas as 12 tribos aqui não descreve literalmente as tribos que são os filhos de Israel, mas aqui descreve a todo aquele que é a igreja, a todo aquele que foi chamado pelo Senhor, o povo que foi chamado por Deus, e é por isso que é considerado uma carta universal. E por que é universal? É que as orientações que são dadas nesta carta são para a orientação geral de toda a igreja. Ou significa que aqui não está a falar para uma pessoa no ano 1995 na região da Judeia. Está a falar para mim e para ti até que o Senhor venha. Aleluia! Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Tiago tem uma particularidade. Ele aqui não procurou trazer nova doutrina, não procurou trazer aqui ensino renovado. Ele aqui procurou trazer uma praticidade da fé. O que é que isso significa? É que, tendo ele teve a sua fé verdadeiramente ativada no Senhor Jesus, e também é requerido de nós, que nós cremos nele pela fé, não pelo título que nós temos de uma denominação, ou pelo fato de estarmos sentados aqui, mas cremos pela fé. Então, a nossa fé deve ser traduzida em atos e formas práticas de ser e de viver. E ele aqui, literalmente, de forma simples, está a dizer que, já que tens fé, então vive essa fé. Já que tens fé, nós não queremos ver a fé só que está dentro, porque não temos óculos raio-x. Nós queremos ver a fé que tu expressas com os teus atos, com a tua boca, com os teus recursos, com toda a tua vida. Aqui o apóstolo Tiago nos mostra que fé não é uma ideia. Fé não se cinge no metafísico. Fé é uma coisa que pode ser vista de forma visível e é uma coisa palpável. A fé que está dentro tem que ser vista por fora, pois a fé sem obras é morta. Então ele aqui, irmãos, traz-nos orientações específicas do que significa você ter fé e como é que então você deve viver. E ao longo destes 5 capítulos, ele traz-nos algumas orientações, as quais eu aqui vou ler rapidamente. Primeira orientação que ele dá, isto é um fundamento nítido e fundamental para a sua fé, é que nós temos que aprender a nos alegrar nas provas e nas tentações. E isto não é uma coisa de se calhar, é requerido de si, amado irmão, como crente, que no meio da dificuldade e da tribulação, você seja o mais alegre. Para quê? Para que se saiba que você confia em algo que o mundo não confia. É necessário que a sua fé seja aprovada naquele momento que mais dói, naquele momento que a sua empresa fechou, naquele momento que o diagnóstico veio e disseram é cancro da mama. É naquele momento onde cânticos de louvor têm que estar a entoar do seu ser constantemente para confundir o diabo e para que as pessoas saibam que este não vai só à igreja, ele realmente crê no assunto, confia em algo. Ele aqui diz que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque participantes de palestras existem muitas, mas quando nós entramos na porta da igreja, quando nos reunimos com a congregação dos santos, não viemos para ser assistentes, não viemos assistir, não viemos ser críticos de sermões, viemos aqui para receber a palavra, para que depois isso traduza-se na forma como eu vivo. Porque não são as partes da Bíblia que me agradam, a qual eu devo viver. Ele aqui diz que não sejam somente ouvintes, mas praticantes desta palavra na sua plenitude. Então, aquilo que a palavra diz para fazer, faz. Aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer, não faz. Aquilo que você não tem certeza, se quer ainda não leu toda a Bíblia, então, pela sua própria segurança, então também não faz. O importante é ser cumpridor da mesma palavra que nós dizemos que nela cremos.
Ele aqui também chama a atenção num aspecto fundamental da nossa fé, que não é feio somente, mas é pecado fazer acepção de pessoas. O que é que significa fazer acepção de pessoas? Você escolher se misturar simplesmente com aquele que é bonito, com aquele que tem um certo grau, com aquele que aparenta ser algo que pode trazer benefícios para si, e em contrapartida você despreza aquele irmão, aquela irmã que não pode trazer benefício a si, porque pode não ter acesso a certos recursos, ou seja, o que for. Até vai mais longe. O apóstolo Paulo nas epístolas também chama a atenção acerca da questão, perdão, não o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus bem disse que cuidado em você abrir as portas para receber uma pessoa que é muito mais nobre e excluir aqueles que são os pobres e colocá-los no fim do templo e deixá-los de pé, ignorando e esquecendo que esses também são filhos de Deus. Acepção de pessoas. Ele aqui também fala, amados, acerca de algo que nós temos que ter cuidado, que é o cuidado com a língua. Diga cuidado com a língua. O apóstolo Tiago, literalmente aqui está a dizer, não é para falar de qualquer maneira. Que o que sai da nossa boca tem que ser para edificação. Porque da mesma forma que uma brasa pequena pode começar um incêndio enorme na floresta, também a língua, sendo um órgão, um membro pequeno, pode causar muita destruição se é mal usado. Porque pela mesma corrente podem sair correntes de vida ou de morte. Você pode literalmente amaldiçoar alguém para toda a sua vida por causa do mau uso da sua língua. Então, diga-me novamente, amado irmão, tenha cuidado com a sua língua. Ele aqui depois frisa aquilo que é a verdadeira religião. Verdadeira religião, amados irmãos, vai além daquilo que nós vestimos ou como nós falamos. Religião não se cinge somente em dizer a paz do Senhor, mas a verdadeira religião é de saber cuidar do próximo, porque o amor de Deus se traduz no cuidar ao próximo, e aqui especificamente no cuidar dos órfãos e da viúva. E ele aqui novamente diz que a fé sem obras para testificar essa mesma fé demonstra que a sua fé não é uma fé verdadeira, tem que demonstrar que a sua fé é uma fé que realmente vive. Por isso, amados, é que no momento em que as coisas parecem que não fazem sentido, por que um povo, por que estas pessoas, outros que são doutorados, outros que são estudados, por que em pleno domingo carregam um livro pesado que não faz sentido, vão sentar num lugar, ouvir pessoas a gritar, aquela banda a entoar hinos altos, será que isso faz sentido? É que a sua fé tem que ser demonstrada para que se saiba que você tem uma fé viva. Aleluia! Porque a fé sem obras é morta. E ele aqui também chamou a atenção acerca do ministério da palavra, o qual ele diz que não queiram todos ser mestres da palavra. Não queiram todos estar na frente daquilo que é ministração e ensino e orientação de pessoas. Por quê? Porque o juízo final não será igual para aquele que é responsável por ensinar a palavra de Deus. Eu creio que todos ontem estiveram lá e receberam um ensinamento. Que Urias, em algum momento, ficou empolgado por terem lhe colocado na linha da frente de guerra, mas pouco se sabia que aquele que está na linha da frente está diretamente no maior perigo. Então, amado irmão, não anseie, não tenha sede para estar à frente das coisas a todo momento, porque quem está à frente está mais apto para receber as primeiras cacetadas, as primeiras pedradas e o maior julgamento por parte de Deus, porque se você orienta mal a pessoa na palavra, então no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai requerer de si, como um professor, como um ensinador, como um mestre, por que você não manuseou bem essa palavra que eu te dei? E ele aqui também diz que isto é algo importante, que a sua fé também traduz-se em como você quer se relacionar com as pessoas ao seu redor. E como? Clamando a Deus por sabedoria. Porque não é bom que você, sendo filho de Deus, não tenha sabedoria. Mas aqui está claro que ele diz que se você não tem, então o Senhor está ao seu alcance e diz que você tem que somente clamar por esta sabedoria. E Ele te dá. E as últimas orientações que Ele dá é para nós resistirmos às paixões carnais e deixa bem claro que a amizade com o mundo, a amizade com a sensualidade, a inveja, os ciúmes, a soberba, todas estas coisas, se ainda em nós habitam, então a nossa fé ainda não amadureceu até o completo. Mas é aqui onde alguns devem perguntar,
Mas irmão Psico, mas se não é para nós nos misturarmos com o mundo, então como é que é para nós evangelizarmos? Como é que é para nós interagirmos com as pessoas? É porque quando os irmãos das missões vão, eles já entram até lá em Mafalala, então nós temos que saber nos misturar. Mas irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando os irmãos que são missionários entram lá para o campo missionário, eles vão lá com Bíblias e vestidos de uma certa forma, tendo uma identidade, e chegando lá eles pregam a palavra e saem. Eles não entram lá de calças rasgadas, de boné, e depois ficam a enrolar um baseado com as pessoas com quem eles estão a pregar a palavra. Então, quando você diz que você quer se misturar, você não quer só se misturar, você quer entrar no negócio. Então, não é para ter amizade com o mundo. Haja santidade, separação, para que aqueles que estão no mundo notem a diferença que em si há, para que eles queiram vir a Cristo Jesus. E aqui, por fim, ele diz: você tem que ter paciência. Diga paciência. A paciência é uma virtude da fé. Pela via natural não é possível, porque se fosse pela via natural, todos os dias após o culto, seria certo que teríamos que montar um ringue de boxe para aqui começarmos todos a lutar. Mas porque é necessário que haja paciência? Diga paciência. Isso demonstra o amor que nós temos uns para os outros como irmãos. Ele diz para não fazer juramento. É pecado você jurar, porque, meu amado, você não pode jurar por nada senão por Deus. E como você não é Deus, nem sequer é detentor da autoridade que Deus tem, você não pode fazer juramento. Se quer dizer sim, diz sim. Se quer dizer não, diz não. Se quer prometer algo, diz eu prometo. Se não quer prometer, diz eu não posso te garantir. Mas não faça juramento em nome de Jesus. Amém? E ele ainda finaliza aqui dizendo que aquele que restaura um irmão que estava no pecado, que estava perdido, nesse haverá um galardão tremendo. E por fim ele termina falando acerca da oração. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Diga vida de oração. O apóstolo Tiago aqui diz, dando esta última orientação antes que encerre a sua epístola: se está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Ou em outras expressões, os presbíteros também são os pastores, os anciãos da igreja. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Paremos aqui. Quando olhamos, irmãos, para uma vida de oração, isto literalmente significa que nós estamos a viver no orar sem cessar, já em praticidade. Porque aqui o que o apóstolo Tiago está a demonstrar-nos é que em qualquer ocasião da sua vida, seja da alegria, seja da aflição, seja de bonança, seja de falta, é para você colocar isso em oração. Está em aflição? Então, antes de procurar fazer tchuna, M-Pesa ou qualquer coisa, ore, meu amado irmão. Está em aflição, teve um acidente. Antes de ligar para seu primo que é polícia para que venha prender aquele outro que não tem seguros que veio bater o seu carro, coloca-se em oração. Está em aflição porque recebeu um diagnóstico horrível, a qual haviam ali dito que você só tem 3 meses para viver. Aqui a palavra de Deus diz, antes que você procure soluções que do mundo provém, e não é porque você não vai procurar, mas a primazia é dada à oração. Está com uma situação em que você foi para uma recorrência, tem um docente que você sabe que está a perseguir, ele literalmente é a agulha de Satanás que está cravada aqui nas tuas costelas. Antes de você ir para falar com o seu reitor, para meter uma carta, antes que você gaste papel e tinta, porque aqueles são amigos, coloque-se em oração. Está aflito, ore. Seu filho está doente, ore, depois vai ao hospital. Qualquer circunstância, não é para medir, não é para dizer, não, é porque, irmão, você que não está a perceber é que esta situação aqui temos que agir logo. Meu irmão, o que é que você vai agir a qual Deus não pode fazer? Porque agindo Deus, quem impedirá? Porque existe tanta coisa que está à ponta da descida do seu joelho. Porque às vezes, amado irmão, tudo quanto Deus quer de você é uma coisa muito simples. Ele quer que você desça. Chica mesmo, amado irmão. Porque Ele sabe que tens dinheiro.
Sabe que tens um bom pacote de seguro de saúde que tens na tua empresa, mas ele quer que saibas que ele é que é dono da tua saúde. Na aflição, não liga para teu tio, que é chefe da Cernic. Ora para ele que é o rei dos reis e é dono de todos os exércitos. Ora. É uma vida de oração. Significa que qualquer situação, ela tem que iniciar com oração e terminar com oração. Está alegre. Não é para comprar flores para sua esposa, compra sim. Mas antes de comprar flores para sua esposa, para dizer que teve uma promoção, ore e cante louvores ao Senhor. Ou a criança nasceu, não é para tirar fotos, para postar no status do WhatsApp. Cante louvores ao Senhor. Veio um novo emprego, veio uma circunstância maravilhosa, venceste o caso no tribunal. Epa, teu filho veio para frente no domingo, aquele que era bêbado e tudo mais. Antes de você dizer, mana, finalmente é porque Júnior também era uma desgraça, mas acho que agora que veio para a igreja vale a pena. Louva a Deus antes! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque ele é o dador dessas mesmas coisas. Então entrega primeiro a ele. E aqui diz, se alguém está enfermo, se alguém está doente, a orientação bíblica, a prescrição eclesiástica, a regra de... Porque existe uma administração celestial e uma administração eclesiástica que é colocada porque as coisas do Senhor são feitas com ordem e com decência. Não é simplesmente I'm spiritual. Então você só faz as coisas. Há ordem na casa do Senhor. Aqui a orientação está clara. É Bíblia. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros. Chama os pastores. E o pastor, o presbítero, fará uma oração de fé. Porque o que vai salvar aquele não é o título da pessoa que lá está, mas é a oração da fé. A fé daquele que está lá para ir orar e a fé daquele que está prestes a receber. E aqui a prescrição dada é, fará a imposição de mãos e vai derramar sobre ele o azeite. E aqui, amados, é uma prescrição bíblica, que se faça uso deste azeite. Para o quê? Para simbolizar o derramar do Espírito Santo sobre esta pessoa, aqui curando o seu corpo. Só que o que acontece? Que muita gente depois começou a meter água, e é por isso que já não se faz uso do azeite. É porque vai-se lá, usa-se o azeite, depois a pessoa diz, pastor, estou a pedir deixar o azeite, porque eu tenho uma tia que está doente. Não é o azeite que cura. A cura está na oração da fé. Se você tem suas mãos colaladas, coloca a mão, ora e a pessoa será curada pela fé. Manicure, pedicure, manicure, azeite de oliveira, azeite 100% virgem, e não tem fé. E se a pessoa também administrativamente não foi dada essa autoridade, não é para você se aventurar, porque recebeu o chamamento, Deus falou contigo. Meu irmão, se não tem autorização, vai chegar numa pessoa e só vai estar a temperar aquela pessoa, não estás a fazer nada. A ordem na casa do Senhor. Por isso é que esses grupos ninjas de oração já não queremos, porque chegam em casa, envergonham a igreja, envergonham o nome do Senhor, e depois, como as pessoas chegam lá e dizem, somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Baixa, Congregação da Zona Sul, a pessoa crê que você é um obreiro, enquanto você é um bandido com Bíblia, que não tem orientação dada pelo seu pai na fé. Depois maravilha-se, vem, depois diz, pastor, é porque os meus pais não gostam da igreja. Claro que não vão gostar, porque aparenta ser que a pessoa que te deu orientação para fazer aquilo é uma pessoa que não está boa da cabeça, enquanto quem não está bom da cabeça é você. Siga a orientação, meu irmão, e você será abençoado. Deus opera por intermédio desta administração que Ele mesmo colocou. Então, se houver qualquer pessoa um dia, amado irmão, amada irmã, amada papá, se alguém chegar com uma garrafa de azeite na sua casa, na hora liga para pastor. Na hora. Não precisa ligar, não é. Eu vou ligar. Porque se você tem autorização para ser portador disso, ele é que vai me dizer, se não saia da minha casa.
Palavra do Senhor. A oração da fé salvará o doente. E se esta enfermidade tenha habitado no corpo da pessoa porque a pessoa pecou? Porque existem algumas enfermidades que estão sobre os nossos corpos por causa de pecado. Sabe qual é o maior pecado que você comete, amado irmão, que está a apertar o pescoço todos os dias? É a falta de perdão. Você tem hipertensão, não é por causa de demônio. Tu estás a ser o próprio demônio na tua vida quando tu não perdoas. Libera perdão. Existem gastrites que vêm porque você não comeu, porque viste aquela pessoa na igreja, ele tem um novo carro, porque o ciúme está a roer. Existem depressões que não é depressão, é uma inveja demoníaca, que tu não consegues se alegrar com os que se alegram, então como não chega para ti, aquilo cria uma tristeza profunda, o demônio habita. Não, meu amado irmão, seja liberto desse pecado. É pecado, é pecado. E é aqui onde Satanás te escraviza, porque depois traz conceitos bonitos que diz, não, é normal que tu te sintas triste. Não é normal, não. Não é. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa tristeza excessiva, procure saber qual é a fonte. Se for uma fonte que você sabe de onde provém, naquele exato momento, coloque-se de joelho, peça a oração e você verá que será liberto disso mesmo e a sua saúde começará já a progredir em nome de Jesus. Aleluia. E aqui a última orientação da vida de oração que Ele nos dá é para confessar e orar uns pelos outros. Amados, a convivência eclesiástica, porque o que é que as pessoas que são servos do diabo gostam de dizer? É porque esses querem que você vá para a igreja para dar dinheiro. Meu irmão, a prescrição é para que nós estejamos todos juntos, orando juntos, e até naquilo que for a medida orientada pela sua liderança, quando for para você confessar aquilo que são as falhas uns dos outros, é para você depois orar pelo outro para que ele mesmo possa melhorar. Aqui não é para nós começarmos já a tirar tudo aquilo que eu acho que é minha crítica construtiva sobre o outro irmão. Não é exatamente isso. Existe um momento específico, orientado pela liderança da igreja, a qual nós sentamos uns com os outros para confessar aquilo que são as nossas falhas. Para quê? Para que o outro não use aquilo como munição contra mim, para meter no Live News 48 no Facebook, mas é sim para orar por mim e para que eu possa orar por ti. Existe, amados, uma maravilha de uma vulnerabilidade congregacional. O que é que isso significa? Que eu consigo me abrir contigo. Por quê? Porque tu és meu irmão. Porque a nossa irmandade não está finalizada no fato de nós pertencermos à mesma congregação, à mesma denominação. Não é isso. É no fato de nós podermos ser abertos uns com os outros, nos amarmos e nos ajudarmos. Porque é nisto que se expande igualmente o reino de Deus. Que na nossa abertura interpessoal, aqui nós começamos não simplesmente a demonstrar aquilo que nós somos uns para com os outros, mas também começamos a fazer a partilha dos nossos meios, nossos recursos, nossas formas de ser e de estar, que é a doutrina dos apóstolos, e é nisto que consiste o reino de Deus e o crescimento da igreja do Senhor, até que o Senhor venha. Mas aqui na linha B do versículo 16, nós vemos aqui aquilo que é a oração do justo. Diga a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós já falamos de uma vida de oração. Agora, aqui ele termina dizendo que a oração feita por um justo, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é muito eficaz. A oração de um justo é poderosa, eficiente. Mas aqui a pergunta que surge, e pergunta ao seu irmão ao lado, quem é o justo? Quem é o justo? Quando nós olhamos, amados irmãos, para aquilo que é o justo, segundo as Sagradas Escrituras, nos vem à mente o conceito de justificação. Porque quando pensamos no justo, nós pensamos que é uma pessoa que aparentemente não comete pecados, não bebe, não fuma, veste-se bem. Isso é muito bom, mas isso em si não lhe declara justo. Porque o ser declarado justo é um ato divino. Isto, amados, por intermédio da justificação. O que é justificação?
Justificação é o ato legal de alguém assumir a culpa ou de transferir a responsabilidade da consequência de uma infração e nisso você que cometeu essa mesma infração é declarado inculpável, você é declarado justo, você está bem com a lei. E isto, irmãos, nós percebemos em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que nos diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Isto nos demonstrando, amados irmãos, que todos nós caímos e destituídos estamos da glória de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que não há nenhum justo sequer, isto significa, amados, que por conta do pecado, todo o mundo ficou infectado com o pecado e nenhum de nós por si consegue viver sem que nós cometamos algum pecado no percurso da nossa vida e igualmente nós não temos o recurso para poder pagar aquilo que é a multa pelo nosso pecado por causa daquilo que nós fizemos, porque o preço do pecado é a morte. Então nós vemos que justificação é um ato de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que então acreditando pela fé no Senhor Jesus Cristo, você recebe a vida eterna e você então é feito participante da vida eterna que era de Jesus, a qual ele teve que morrer a sua morte e agora você foi feito justificado. Ninguém é justo por si próprio, ninguém é boa pessoa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas porque existiu um justo, que veio à terra, que viveu a vida que nós devíamos viver, não transgrediu nem sequer em uma lei contra o Senhor, e ele, sendo completamente inculpável, entregou a sua vida por libação, como um cordeiro imaculado, a qual entregou a sua vida, ele aqui pagando o preço derradeiro do pecado, por mim e por ti. E quando foi estendido naquela cruz, ele ali pegou o martelo, bateu o gavetão e ali declarou, ele disse: está consumado. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, eu sou declarado justo. Significa, amado irmão, que aquilo que era a acusação daquilo que eu havia cometido antigamente, que depois confessei ao Senhor e Ele me perdoou, já não tem aplicação sobre mim. A multa foi paga com todas aquelas que foram os atrasos. A multa foi paga. Mas aqui, amados, não é para nós nos empolgarmos indevidamente, é para compreendermos que somos justificados pela fé. O que significa? Você tem que crer nisto. Não é meramente vir à igreja. Tem que crer que Jesus Cristo morreu por ti e Ele ressuscitou. Aí você é justificado pela fé. E aqui nos diz que é a oração deste mesmo justo, que é poderoso em todos os seus efeitos. Irmãos, quando nós olhamos para a questão da oração não é meramente um protocolo eclesiástico. A oração é a nossa ligação direta com Deus que nós perdemos no jardim do Éden por causa do pecado. Quando o véu se rasgou, significa que nós já temos livre acesso para poder falar com o Criador e nos indagarmos, conversarmos e termos o acesso direto e pleno e também para compreendermos aquela que é a vontade boa, perfeita e agradável dele. É isto que é oração. Oração não é meramente o trazer as petições diante de Deus para pedir carro, para pedir casamento, para pedir isto. Existe essa parte da oração, mas a verdadeira oração, amado irmão, é ter a ligação, a intimidade plena com Deus para que você esteja conectado com Ele e faça a vontade do Rei aqui na terra. A oração não é, amados, protocolo para que você fique zangado quando nós estamos a dizer, vamos orar. É necessário orar para que você possa viver, porque sem oração você não está vivendo, você é um cadáver ambulante. Isto está a vir de alguém que, para orar, tive que, só não vou dizer chicoteado, mas tive que ser chicoteado para poder entrar na disciplina da oração, porque oração não é uma inclinação fácil para a minha carne. E eu acredito que muitos irmãos aqui também podem passar pela mesma coisa. Mas o que eu quero dizer, irmão, educa a tua carne. Educa, coloca alarme, esforça-te. Por quê? Porque se você não educar a sua carne vai te educar.
Porque é por intermédio da oração. Você pode ler Bíblia, amado irmão. Existem até os que leem a Bíblia. Mas se você lê e depois não ora, você vai ser uma pessoa cheia de versículos, mas sem espiritualidade. E a tua fé tem que estar viva. Mas para que essa fé esteja viva, o dador da vida tem que estar ligado contigo. E você só tem essa ligação por intermédio da oração. E o interveniente, a linha, a conexão, a energia que te liga diretamente a Ele é a cruz do Calvário, a qual, quando Cristo estendeu a mão deste lado, Ele disse: Senhor, receba a minha mão. E deste lado Ele pegou todos nós pecadores, fazendo uma ponte direta para que nós possamos ir ao Pai. Oração é necessária, amado irmão. Mas por que a oração do justo, não a oração do domingueiro, por que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque aqui diz que os justos clamam, Salmos 34, 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Este é o justo. E 19 ainda diz isto, e eu te peço que repitas comigo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra. Não de algumas, porque você é justo. O Senhor faz questão de atender a tua oração de forma particular. Enquanto aquele que está no átrio de fora, aquele que ainda não entrou, não adentrou no Santo dos Santos, ele tem que meter um requerimento, tem que pedir oração à diaconisa, tem que pedir oração ao pastor. Você que é justo, quando ora, o pai, ele atende diretamente, ele sente, ele diz: sim, meu filho, conversa comigo. O que se passa? Quem te provocou? Quem te pisou? Agora que tu me disseste, eu vou agir propositadamente e individualmente. A oração do justo é poderosa. A oração do justo, ela tem efeito não amanhã, não depois da manhã, mas agora, porque a oração do justo pode muito. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz: e esta é a confiança que temos nele, porque eu sou justo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Literalmente aqui significa: meu irmão, quem sabe o que confia, quando ele pede, sabe que já recebeu. Se você sabe em quem confia, e aqui tem que ver, ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, logo o justo não vai pedir uma coisa que não deve pedir. Aqui tem que ficar claro, amado irmão, que não é qualquer oração que será atendida. Você pode orar e transpirar, mas se a sua oração não é justa, não vai ter resposta. Se tiver resposta, é feitiçaria. Porque o justo não vai dizer: Senhor, eu não tenho uma esposa, mas Senhor, eu gostei da esposa do irmão João. Mata ele, Senhor, porque só pela morte é que eles podem ser separados. Essa oração, quem vai morrer é você. Quem vai morrer é você. Não se brinca de orar coisas que não têm embasamento bíblico. Senhor, eu te peço, Pai, $1 bilhão. Mas você, com 200, logo que recebe 200, está a ir meter no aviator. Queres fazer o quê com $1 bilhão? E amados, porque a oração do justo tem muito poder. Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Porque a oração do justo é a oração da igreja gloriosa. Perante toda a situação que nós vemos, os fenômenos espirituais na nossa sociedade, especialmente como o espírito da morte, da depressão, do suicídio, vem entrando por intermédio desses jogos de azar, está na hora de nós também nos levantarmos e começarmos a orar. Já não é para simplesmente lamentar, partilhar cartazes, é para orar. Porque aquilo é satânico. É satânico. Hoje é teu primo, amanhã vai ser uma pessoa da sua casa. Aquilo é para você orar. Porque mesmo a pessoa estudada, quando entra naquilo, aquilo é espiritual. Porque do jeito que cativa a pessoa, não é meramente vício, é demoníaco. É demoníaco. Mamães velhas... Perdão. Peço perdão, não era essa expressão que quis usar. Mamães idosas,
Papás, idosos, jovens, crianças, vão, brincam aquilo e são todos cativos por aquele demônio, por aquele espírito maligno. E eis que nós temos que começar a orar para que essa corrente maligna seja quebrada e essas empresas que andam a propulsionar isso também venham e façam algo que é bom para a sociedade. Aleluia. Hebreus 10, 38 nos diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que aqui significa, amado, que se você é o justo que ora, você é o justo que confia no Senhor, que você sabe que quando você avança na sua fé, diante de qualquer circunstância, você já pediu, colocou diante do Senhor, e parece que está a demorar, você não recua na sua fé. Porque ele aqui diz que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Logo, o justo busca em tudo trazer prazer ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, depois de você pedir, mesmo que você passe 3 meses sem estar a receber salário, mesmo que você passe uma circunstância a qual o seu familiar ainda está com cancro, estando no hospital, porque você já pediu, você já colocou esta oração diante do Senhor, você avança e não recua. O justo, quando avança, não recua. A oração do justo, ela é eficaz, porque é por intermédio de Cristo que aqui é ativado tudo aquilo que está trancado nos céus para que possam ser derramados fisicamente e espiritualmente na sua vida. Por isso, amado irmão, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Quando você for a orar, amado irmão, e a situação parece impossível, recorda-se que a oração do justo não pode algumas coisas nos seus efeitos, mas pode muito. Quando você for orar, não é para orar por coisas pequenas, é para orar por uma situação que realmente vai fazer uma transformação. Porque o justo também tem uma particularidade. Quando ele ora, a sua oração não está firmada simplesmente nos seus deleites pessoais. Tem sim um espaço para você orar por aquilo que é para ti. Mas o justo tem uma coisa em mente. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas te serão acrescentadas. Você sabe, amado irmão, que as promessas de Deus são singulares e são elas também geracionais. Que quando eu oro, eu não estou a orar somente para mim, eu estou a orar para impactar aqueles que estão ao meu redor e que estão por vir. Quando é para você orar, amado irmão, não ora pequeno. Ora dizendo que, Senhor, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É para você orar, Senhor, eis que eu era enfermo, mas depois de mim, esta enfermidade geracional já não pode acontecer mais. É para você orar, dizer, Senhor, eu estou a ver que aquela empresa está a ir à falência, aquela empresa está a ir à falência, mas eu clamo, Senhor, que esta na qual o justo está nela, habita nela, e eu aqui estou a trabalhar, Senhor, manifesta o teu poder para que a falência voe sobre cima e não afete aquilo que nós estamos aqui a fazer. E, amado, quando você faz essa oração, não é só você que sai beneficiado, mesmo o teu colega que vai ao feiticeiro, ele também é beneficiado pela graça de Deus. Por quê? Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Porque da mesma forma que aqueles outros pescadores preguiçosos, quando viram que Pedro foi e lançou as redes do outro lado, obedecendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos mostra que ele carregou tanto peixe que até começava a rasgar a rede e foi necessário que outros também viessem ali para comer com ele, porque ele sozinho não ia conseguir. Amado, tem que chegar a uma fase na sua vida, quando você ora, você é tão, mas tão abençoado que você nem consegue gerir a bênção. E é necessário que outras pessoas venham para gerir contigo. O justo vai plantar a sua casa num terreno a qual nenhuma pessoa já foi lá colocar. Mas logo que você coloca, outras mansões começarão a ser colocadas lá. Você não está a perceber. É normal que o justo entre na maternidade, onde estão constantemente a maltratar mulheres e tudo mais, mas por causa da sua presença, naquele dia, nenhuma mulher será maltratada na maternidade porque você está lá. O justo, ele emana a bênção de Deus. Você, oh my God,
Meu irmão, você é alguém que está em brasas, que onde tu caminhas, aquilo que é impuro tem que queimar. É isto, quando você é justo, você está coberto pelo sangue de Cristo, e onde quer que eu caminhe, a libertação tem que acontecer. Eu entro no lugar e tem que haver vida. Eu entro no lugar, tem que haver renovo. Eu entro no lugar, alguém tem que ser transformado. Eu não sou um qualquer. Ladies and gentlemen. Ei! Eu não... Nada. O justo não é um qualquer. Eu não vim aqui só para cumprir de janeiro até dezembro. Eu vim para causar alguma transformação. Tem muito nos seus efeitos. Por isso é que não é necessário que um exército entre para que a sua família seja liberta dos demônios. Um justo. Porque o altar de Cristo derrota todo o altar satânico. You need to understand me. Meu irmão, simplesmente por causa de você crer na palavra, toda maldição geracional tem que tombar. Ou aquela árvore preta lá em Arrime tem que pegar fogo no dia que eu disser, Senhor, chega. Hoje, Pai, eu estou a dizer, canso-me das mortes prematuras, canso-me dos abortos prematuros, canso-me de não ter emprego, de não acabar a escola, de viver desgraçado, do suicídio. Eu digo hoje, em nome de Jesus, porque a minha oração, como justo, pode muito nos seus efeitos. Hoje, é encerrado, em nome de Jesus. Vocês chegam com o cadeado e diz, atividade encerrada. Tem uma expressão que meu pai usava. Quando alguém vinha e lhe inquietava, ele diz, vai chatear outro. Você tem que chegar no demônio e dizer, vai chatear outro. Aqui não é teu lugar. Você veio brincar no lugar errado. Você veio brincar no quintal de alguém que está armado até os dentes. E a minha armadura não é carnal. Eu não tenho AKM, nem bomba nuclear. Mas o que eu tenho é a palavra do Senhor. E esta palavra é mais poderosa, é viva e eficaz para transformar, para repreender, para te mandar embora para os confins do inferno. Não brinca mais com oração. Não brinca mais com oração. Deus não é egoísta, querendo só abençoar a ti, querendo dar-te emprego para tu receberes dólares, graças a Deus. Mas isso que você está a receber é para que tenha um impacto geracional. Até que o Senhor venha. Coloque-se de pé, amado irmão. Nós queremos colocar em prática a oração do justo nesta manhã. Em nome de Jesus.